primeira pessoa que está online deve ser a produção. Olá. Boa noite. Vamos esperar dar... Boa noite, vamos esperar dar o horário, Joana. Vamos esperar dar o horário para o pessoal vir chegando, né? Tá recebendo naquela notificaçãozinha do Facebook, né? Boa noite. Já temos 6 online, isso é muito legal. O tema de hoje é mediunidade sucumbida, né? É referente a antes e depois ao estudo da mediunidade em si, de certas pessoas que são médiuns naturais, né? Aquelas que nasceram com a sensibilidade um pouco mais aflorada e escolheram outros caminhos, né? Sem ser da luz, e aquelas pessoas que se descobriram médium dentro de um centro, dentro de um terreiro, e mesmo assim preferiram seguir, talvez até pela própria dirigência, né? Começaram a seguir um caminho não tão muito bom. Eu costumo dizer uma história que eu passei, que assim, é muito comum, né? Então tá, vamos começar. Que assim, é muito comum o médium deixar o ego dominar, o médium deixar, depois que estudou, fez o curso e tal, é bem comum ele deixar o ego dominar, ele deixar a grandeza tomar conta dele, sendo que ele é um carteiro. Não que o carteiro não tenha lá o seu grande mérito, tem, mas é só um carteiro. Ele não é o Todo-Poderoso, ele não é o Deus que manda o recado, né? Mas vamos começar pelo início, certo? Hoje em dia, espiritualidade é um grande tabu, né? Por isso que nosso grupo está cheio de gente, cheio de dúvidas, umas dúvidas muito, sei lá, não vou dizer pequenas, porque eu vou estar julgando a dúvida do outro, mas muito, com 2 minutos de leitura você sanava aquela dúvida. Porque o que acontece? Eu acredito que aí tem vários fatores, mas os principais são: nós não temos uma cultura mundial que goste de estudar sobre si mesmo. Nós falamos que livro de autoajuda é uma coisa ruim, por exemplo, né? A gente zomba disso. Então, nós sentimos as coisas e não sabemos por quê, achamos que isso só acontece com a gente e que isso deve ser natural porque não tem nenhuma consequência. Cara, isso acontece com todo mundo, todas as sensações que você tem aquele no seu íntimo, quando você está sozinho, começa a sentir coisa. Essas sensações não são exclusividade sua, isso é fato da mediunidade, que todo mundo tem a mediunidade, né? Mas existem pessoas que nasceram sentindo aquilo ali, aquela sensação de uma maneira mais abrangente, mais forte, mais firme, mais presente, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu nasci e fui criado numa casa onde a pessoa, uma das pessoas que me criou, ela tinha 3 obsessores. Um deles era um português que gostava achava gozado, Cadu, Vera, achava gozado me assustar, esse português, né? E eu era criança. Então, o que acontece? Algumas pessoas nascem com essa questão, com a sensibilidade para as energias e para as presenças. O pessoal tá falando que o som tá muito baixo, o pessoal não tá ouvindo. Tá muito baixo? Uhum. Eu vou tirar o... Tá melhor? O som tá melhor? O som tá melhor? Responde aí alguém, por favor. Aqui tá bom. Então vamos embora. Então existem algumas pessoas que nascem com a sensibilidade mais aflorada, né? Com a mediunidade, de fato, a mediunidade mais atenta, né?
Vou dar um exemplo muito prático. Há muitos anos atrás, as pessoas com mais idade devem se lembrar disso. Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback. Há muitos anos atrás, as pessoas vão se lembrar disso. O bebê, quando nascia, ele demorava um tempão para abrir o olho. Né? Ele demorava um tempão para abrir o olho. Aí, o ser humano, o físico do ser humano foi evoluindo. E hoje em dia ele já praticamente nasce de olho aberto, dando sorriso. Que a gente pensa que é sorriso, né? Não sei. Mas a mesma coisa acontece com a mediunidade. Vamos dar outro exemplo. Pessoas nascendo sem siso, pessoas nascendo com um dedo mindinho do pé cada vez menor por causa do sapato. Enfim, uma série de coisas. É evolução. Mas a mediunidade é aplicada da mesma maneira. Quando a pessoa nasce com a mediunidade já aflorada, é a mesmíssima questão, porque tem, claro, alguma missão ali, algum passar, né, alguma providência divina acontecendo ali naquele intuito. De fazer com que a criança nasça já vendo, já ouvindo, e naturalmente elas já estão ouvindo e vendo mais do que a maioria de nós. Por quê? Elas prestam mais atenção às coisas que se passam nela, porque é da natureza humana fazer isso. Só que em determinado momento nós nos distanciamos, né? Em determinado momento da vida, nós nos distanciamos desse sentir, dessa questão interna que os espíritos nos colocam, ou que o próprio espírito vivo nos coloca, pela própria vida, né? Trabalho, faculdade, colégio, prova, sei lá, Detran. Então, nesse momento de fissura, de ruptura, a pessoa deixa de dar tanta atenção e começa a prestar atenção nas coisas físicas, no plano físico, mais forte ainda, né? De forma com mais afinco. Mas algumas pessoas não. Desculpa, gente, meus vizinhos. Algumas pessoas não. Algumas pessoas não param de dar atenção porque não conseguem, né? Ou porque são atormentados, ou porque receberam um chamado divino, ou porque... diversos motivos, né? E são essas pessoas que geralmente, as que são atormentadas, geralmente, é o meu caso, inclusive, procuram de tudo para entender o que se passa ali, né? Porque você pega uma criança de 3 anos e vai dar Kardec para ela ali, ela não vai entender muita coisa, né? Então, graças a Deus temos as obras de Chico, coisa e tal, mas é aquela questão que eu estava contando. Não temos o costume de indicar para qualquer pessoa que estude sobre você mesmo, que estude sobre as suas sensações. Obrigado, Zé. Que estude sobre o que você sente e o que está acontecendo com você, por desconhecimento, né? Kardec nasceu na França, fez o trabalho todo dele na França, né? Que era o professor Richard, professor alguma coisa. Kardec foi o nome de uma encarnação outra dele que ele teve, que era a druida. Então, na própria França, o espiritismo é mais forte pelos brasileiros que moram lá, né? Tem até uma estátua da Allan Kardec, mas mesmo assim, uma parte dos centros são dos brasileiros que moram lá. Para você ver a questão da... não gosto de estudar sobre mim mesmo. Porque a mediunidade, ela é uma coisa externa que é colocada dentro do seu interno, e se você desconhece o seu interno, você não vai saber nunca na vida diferenciar o que está se passando, porque você não vai saber diferenciar o que é seu, o que é do espírito, o que é da pessoa que está do seu lado, se você não se conhecer. Se você não fizer uma autorreflexão. Entende? A partir do momento que você... eu estava até conversando com o Cadu. A partir do momento que você consegue decifrar com um pouco mais de fidelidade o que você está sentindo, todas as coisas que você está sentindo, consegue categorizar ali o que é seu, o que é do espírito, o que é da outra pessoa que está do seu lado, cara, você tem um dom. Porque você está se diferenciando em 99% da sociedade inteira do mundo, né? Por isso que a gente chegou até aqui nessas lives, né? Porque são 8, 9 lives. Todas as 6 primeiras são para a gente começar a abordar esse tema, de identificar... Desculpa,
produção está gripada. De identificar o que está doente, de identificar o que está sentindo, né? Então, justamente para a gente começar a entrar no tema da mediunidade também. Então, vamos lá, mediunidade sucumbida. O que é mediunidade sucumbida? Bom, é basicamente a pessoa que lida com obsessor, a pessoa que lida com quiumba, a pessoa que lida com sei lá, qualquer espírito de treva e que... É pura verdade que tem palavra assim. Mediunidade sucumbida é pessoas que lidam com seres não evoluídos. Essa nomenclatura fui eu que dei, porque eu quis. Mas são pessoas que lidam com espíritos não evoluídos e acham que ou tiram alguma vantagem daquilo, ou acham que tiram vantagem daquilo, ou pensam que aqueles espíritos que estão com ele são de luz, que eu acho que é o mais comum, né? Então, o que leva uma pessoa que entrou num centro, entrou num terreiro, entrou numa roda, qualquer coisa, o que leva essa pessoa a ter a mediunidade sucumbida, né? Eu vou te dar 2 sintomas, que é basicamente requisito de quando acontece isso. Meu pai de santo está sempre comigo. Quando a pessoa fala isso, meu amigo, você já mata a charada, que quem está sempre com você está obcecado. Quem está obcecado é obsessor, então não é espírito de luz, né? Então você já tira por aí. Quando a pessoa manda uma dessa. Quando a pessoa fala, não, o meu mentor, o meu guia, seja lá o que ele chamar, ele faz muita piada, ele é muito engraçado, e às vezes ele fala bobagem. Não acontece assim. O espírito de luz, ele não perde tempo, ele está cheio de coisa para fazer. O espírito de luz, ele não fica com a gente o tempo todo, nosso mentor, nosso guia, não fica. Porque ele está cheio de missão para fazer. Então quando ele vem, quando a gente chama, ou quando tem uma parada importante para falar, para fazer, para ele cuidar, né, das nossas energias, porque ele faz a transmutação, né? Então, não é por aí. As pessoas que usam a mediunidade de forma de treva intencionalmente, não dá nem para falar muita coisa, né? São pessoas que têm o chamado da espiritualidade, sempre. São pessoas que têm o chamado da espiritualidade, mas mesmo assim preferem atuar nas energias dos densos, né? Quais são as energias do denso? Vantagem própria, egoísmo, ego, egocentrismo. O que é egocentrismo? O mundo tem que me servir. Isso é uma definição muito boa para egocentrismo. E egocentrismo é praticamente um sinônimo de egoísmo, né? Então, as pessoas que preferem o denso, as pessoas que optam conscientemente, além de serem muito mais culpáveis, porque elas têm ciência do que elas estão fazendo, elas fazem aquilo por um benefício próprio. E único, exclusivo e particular às custas dos outros, né? Isso é muito importante dizer. Boa noite, Natália. Ivan Lúcio, Alexandre, Eli, Milena. Bom, não me apresentei, eu sempre esqueço. Meu nome é Eric, sou médium, espírita, indo para outros cantos, eu rodo por tudo que é lugar. Magista do caos, magista do espírito e iniciado na alquimia, que é a transmutação de energia, né? Mas vamos lá. Hoje vai ser uma live que eu vou falar um pouco menos e eu vou pedir para que vocês façam perguntas mesmo, como já estão fazendo, para que a gente possa conversar, né? Eu queria tentar nessa live, o meu ponto principal é dizer o seguinte: observem os sintomas das pessoas, observem aquela pessoa que fala minha mediunidade é forte, minha mediunidade é isso, aquilo, meu santo aguenta não sei o que, eu quero fazer, eu consigo. Isso aí é um sinal de alerta. A pessoa precisa de uma ajuda, precisa de um esclarecimento, que a mediunidade é tudo igual. Parta dessa premissa. Mediunidade não tem uma mediunidade mais forte que a outra. Uma pessoa faz uma coisa, outra pessoa faz outra coisa. Não existe medidômetro para a mediunidade. Não existe um termômetro aí que calcule isso. Porque eu falo que a mediunidade dele é forte, é boa, porque ele tem muito contato. Pô, ele precisa de muita ajuda, é diferente. Ele está precisando realmente de uma galera do lado dele para ele não fazer besteira, né, praticamente.
Ah, porque a mediunidade dele, tem muita gente com ele e ele não precisa de tanta ajuda. Meu irmão, então ele fez muita besteira, ou ele então tem tendências a fazer besteira, entende? Então, ou então, até por que não? Ele ajuda muita gente, então tem sempre uma falange ali com ele, mas nunca é a mesma pessoa, nunca é o mesmo espírito, nunca é o mesmo ser. Nós temos que ser racionais nesse cálculo, né? Nessa questão. Ainda mais porque se a pessoa está falando de mediunidade com você do nada, já é alguma coisa. Porque o que acontece? O egoísmo, como eu sempre digo, né, nas minhas outras lives, o egoísmo, a mentira, a calúnia, a raiva, o ódio, essas coisas todas, são sentimentos densos, né? Então, se você pega um médium instruído, num bom caminho assim da luz, e ele passou um dia horrível, ele está cheio de raiva, aí é dia de trabalho, é dia de um expurgo no centro, aí ele vai trabalhar no centro, fazer o expurgo, ele não vai conseguir direito, porque ele não está em contato, ele não está em link, ele botou a tomada dele em polo negativo na outra polo negativo, ele precisava fazer o contrário, não dá, ele precisava transmutar as energias dele, para que ele se assentasse, boa noite Jéssica, para que ele se assentasse, para que aí sim ele possa participar de forma sadia do expurgo. E se bobear, ele deveria estar sendo participante de olhar, né? de participar sem trabalhar no expurgo, né? Pelo próprio dia que ele passou. Né? Isso é a minha opinião. Né? Porque o que é um expurgo? Qual é a melhor definição do expurgo do que melhorar justamente esse exemplo aí que a gente está falando, né? Mas então, aí eu já discordo um pouquinho, porque a mediunidade em si, na minha concepção, pelo que eu estudei, ela já vem, a pessoa já nasce com a mediunidade para aprender uma falha que ele errou na vida passada, então já é uma dívida. A pessoa nascer com a missão de mediunidade, ela já está pagando uma dívida, né? Mas está tranquilo, isso é a minha opinião. Vamos para as perguntas, produção, por favor. Alexandre Monteiro pergunta: o que é um médium de transporte? Olha, o médium de transporte da linha da Umbanda, Candomblé, que é aquele médium que recebe durante a sessão os espíritos que estão precisando de ajuda dentro dos acontecimentos da casa. Você vai numa desobsessão, né, no centro de Candomblé ou de Umbanda, aí você precisa de um médium de transporte para se conectar com o espírito sofredor que está ali no momento, para que ele vá com um médium dialogador resolver a questão do espírito sofredor. Produção? Peraí, rapidinho. A produção está escrevendo. Boa noite a todos. Existem médios de cura? Existe, Irideia. Existe médios de cura. Mas, na verdade, todo médium cura. Todo mundo pode curar. Todo mundo pode chegar para você e fazer um passo. Todo mundo pode pegar uma água, botar num potinho, uma vasilha, dar uma reza ali e fazer água benta. Então, é claro, com conhecimento a mais da causa, pega um livro de passe, dá uma estudada top, num livro maneiro, vai ficar muito mais potencializado, né? Por exemplo, eu não sei, mas eu considero o Reiki como uma mediunidade de cura, porque você não está ali sozinho. Você está recebendo as energias do universo, as energias do princípio vital ali, mas tem alguém ali fazendo a passagem para você. A gente não consegue receber, a gente no físico não consegue receber a energia direito, porque tem duplo etéreo, tem perispírito, tem o corpo búdico, o corpo não sei o quê. Então tem que ter alguém aqui do lado aqui para fazer a questão. Produção. Ivan Lúcio: se o médium tem várias habilidades e ajuda muita gente, nem sempre são débito. É auxílio mesmo. Veio para cá para ajudar na ascensão. Eu respondi essa pergunta do nosso amigo Ivan agora há pouco, mas foi bom ter voltado aí, porque o que acontece? Tem muita gente que... Quer dizer, muita gente não, mas eu tenho para mim que, assim como diz no livro do Allan Kardec, se você estuda, se você já se considera médium, se você já sente, se você já faz, já viu, já acontece, e no próprio livro dos Espíritos fala, se você estudar a mediunidade devida, você vai aprender aquela mediunidade.
Você vai desenvolver aquela mediunidade, não interessa se na casa dizem que você é X, que você é Y, que você é J, B. No livro dos médiuns está dizendo isso, não sou eu. Produção. Priscila, no caso eu, Embora. fala a seguinte coisa. Esses exemplos são muito importantes de serem ouvidos. Muitas vezes a gente acha que a vibração densa está apenas em atos mais gritantes que a gente vê, como irmão que, por exemplo, faz um trabalho para prejudicar o outro, faz uma amarração e etc. Vibramos no denso com o nosso egocentrismo, com muitos outros sentimentos baixos que todos temos. Não costumamos perceber essas sutilezas. Concordo. Uma dica da transmutação é justamente essa. Cara, eu tenho algumas certezas nesse mundo. Mas uma delas é o seguinte, alguém aqui ainda hoje vai vibrar no denso, sem querer. Que vai arranjar uma discussão, vai fazer uma briga, vai contar uma mentirinha branca. As ideias, mano, essa expressão. Vai acontecer alguma coisa com alguém. Porque o que acontece? Nós estamos no físico, nós estamos no corpo, nós não temos a totalidade da nossa consciência. Então a gente vai se irritar na vida, a gente vai se estressar, a gente vai fazer uma besteira, a gente vai errar, cara. E isso é estar no denso. O importante, isso é estar no denso, não. Isso é dar uma passadinha ali, né? Tentar cortar um caminho ali no denso. Porque o que acontece? O importante não é se concentrar em Deus. Não. O importante é se concentrar em conhecer em qual momento da sua vida você tem a maior probabilidade de entrar no denso e evitar essa situação. Porque no denso nós vamos estar em algum momento, ao longo da nossa vida, por vários momentos. Porque o que acontece? A gente está vivo, a gente não tem a totalidade da consciência, a memória das outras vidas, a evolução de verdade da gente não está com a gente. Então, algumas coisas vão acontecer, mas é importante a gente se reconhecer e não atuar baseado nesses sentimentos. Eu já falei na última live, eu vou falar de novo. Porque luz e treva, porque denso e sutil. Bom, denso e sutil é a metáfora mais fiel que tem com relação às energias. Por quê? A energia sutil, ela é leve, de fato. Se você dá um abraço na pessoa, fica feliz, faz um elogio sincero, você não sente uma leveza, uma coisa gostosinha, com um cuticutizinho, um negócio, a pessoa também sente a mesma coisa. Quando você fala um eu te amo sincero, seja para o seu pai, para sua namorada, para o seu marido, para sua prima, sei lá, você sente uma coisa leve, gostosa, que dá um impulso na vida, né? Que dá um impulso para continuar indo em frente quando você escuta um negócio desse. Agora, quando você fala, quando você faz uma vingança, quando você age na raiva, quando você mente, a gente sente um peso dentro da gente. Por isso que falam peso na consciência, porque é denso, porque parece uma pedra naquilo ali na nossa mente, no nosso chakra, no nosso... enfim, na nossa energia. E aí o que acontece? A gente tem a nossa aura. A nossa aura não é um círculo protetor que nem desenho animado, não. A nossa aura é a frequência de sentimentos que a gente espere ou de sensações que a gente espere por cada chakra que a gente tem. Então, a nossa aura, ela é um grande sol. Nós somos um grande sol e a nossa aura é como se fosse a luz que irradia da alma que está dentro da gente, entende? Pela forma da própria alma mesmo, que essas energias não passam pelo crivo dos chakras, até passam pelo crivo dos chakras, mas não passam pelo crivo do corpo físico em si, não passa pelo crivo dos órgãos. Os órgãos também são afetados pela nossa aura, entende? Os órgãos não modificam a nossa aura, eles são afetados pela nossa aura. Então, por isso que tem a mediunidade de cura, por isso que tem o reiki, por isso que tem a teta healing, por isso que tem tudo isso. Porque modifica as energias da aura da pessoa, né? Então, eu acabei me estendendo no que eu ia dizer. Próxima pergunta, produção. Bruna, como podemos trabalhar melhor nossa intuição? Trabalhar a intuição. Perfeitamente, Bruna. Eu tenho uma dica muito simples. Tem várias dicas aí, tá? Na internet, você acha isso top. Mas uma dica que eu gosto de usar é a seguinte: acredita em todas elas. Tudo que vem na sua cabeça, eu costumo dizer que tudo que vem na sua cabeça do nada, a ideia chegou pronta na tua cabeça,
foi intuído. Intuição, alguém intui. Se alguém intui, quem intui? É um espírito. E quem é esse espírito? Aí você avalia pelo tipo de ideia que veio na sua cabeça. Se foi uma ideia muito boa, de que vai ajudar muita gente, que vai te ajudar, que vai sanar aí uma situação, obviamente é um espírito de luz. Se for uma ideia de fazer o mal, de uma maldade, de um sentimento de pedra dentro de você, é um espírito denso. Então, a partir dessa premissa, a melhor forma, na minha concepção, de você trabalhar a intuição é reconhecer o que é a intuição. A partir do momento que você reconhece o que é a intuição, você voa. Porque aí você sabe o que está acontecendo dentro de você. Lembrei do que eu estava falando. As pessoas também falam de luz e treva. Pô, Allan Kardec nasceu na época de um movimento chamado Movimento Iluminista, que era um movimento na França. É um movimento que criou o colégio, esse modelo de botar uma opção de garota aqui, garota ali, não sei o quê, e um professor lá na frente com Isso quem criou foi um movimento iluminista, que ia contra o governo monárquico da França daquela época, e eles falavam o seguinte: para a gente sair da escuridão, a gente precisa colocar a lâmpada, que a lâmpada é o símbolo maior da ideia. Então, a partir do momento que você tem a compreensão do mundo, você ilumina, você racionaliza, você ilumina a sala que você se encontra. Então, você sai da treva e vai para a luz. E Allan Kardec, como um bom francês, professor e iluminista, que era contra a igreja monopolizar os estudos dentro do seu colégio, da sua sala de aula, ele fazia parte do movimento iluminista, usou essa outra metáfora, assim como perispírito e perisperma, né? Perisperma é a parte da fruta que se come, para proteger também ali as sementes. Então ele usou essas, como muitas outras metáforas, para explicar o que é o denso do sutil, né? Então é essa a questão. Produção. Pergunta do Luan. Eu estou começando a estudar espiritismo. Gostaria de saber quais conselhos você daria para quem está começando e como desenvolver a mediunidade. O que devemos fazer e o que evitar para não atrapalhar a mediunidade e o trabalho espiritual? Beleza, Luan. Mediunidade não tem como atrapalhar, porque é como se você dissesse como é que eu atrapalho meu respirar. Tudo bem, a gente tem um cigarro, essas coisas. Mas na mediunidade não tem um cigarro. O que acontece? A mediunidade é uma glândula que fica dentro da nossa cabeça, na meiotinha dela, que se chama glândula pineal. Já viu uma imagem egípcia, se chama olho de Horus? Então, o olho de Horus é a representação dessa glândula pineal. Eu não sei se todo mundo sabe, está familiarizado, mas na mumificação do Antigo Egito, eles retiravam todos os órgãos do corpo do falecido para estudar, né? O cérebro não é diferente. Eles puxavam o cérebro pelo nariz com uma pinça lá específica para eles, e eles partiam ao meio, faziam a necrópsia deles, assim como fizeram na Europa, para estudar realmente a medicina que nasceu no Egito, né? Porque lá também nasceu, inclusive, a cura que Jesus usava, né, para curar a cegueira ali, curar não sei o que, enfim. Aí, eles cortando o cérebro ao meio, eles acharam esse desenho do olho de Horus, né? Por isso que o Horus é o deus da observação, essas coisas todas, porque a mediunidade nada mais é do que isso, a observação de todas as coisas, né? A sensação de todas as coisas. Mas enfim, voltando. É uma glândula que fica no meio do nosso cérebro e que mais ela parece um músculo. Quanto mais você exercita, mais ela se expande. Então, quanto mais você estuda, mais você vai poder aí trabalhar nessa seara. Como é que você estuda? Eu aconselho começando com os livros básicos que todas as religiões de hoje em dia praticamente estudam, que é Allan Kardec, né? Não tem como, ninguém consegue trabalhar de uma forma iluminada, racional e eficaz, completamente eficaz, na minha visão pequena, tá? Porque eu também não conheço todas as religiões aí que trabalham com a espiritualidade. Eu gosto muito de estudar, procuro por elas, mas eu não acho que eu não tenho. Eu tenho a certeza que eu não achei todas, para dizer de uma forma geral. Mas, de grande maioria de acesso que a gente tem no Brasil, é livro de Chico Xavier, é livro de Allan Kardec, é livro do Divaldo Franco, o Divaldo Vieira também. Esses caras, assim, os caras escreveram mais de 500, 600 livros sozinhos na vida, psicografados. Vai neles. Que é a linguagem mais... Chico Xavier é uma linguagem mais fácil, coisa que tá mais maneira, né? Então, é por aí. É estudo, dedicação. Mas eu quero ser médico. Vai no centro, acha um centro bacana aí que você se identifica, que você se sinta bem.
vai frequentando com o tempo, pede para fazer parte do curso aí e vai embora, mano. Tá, produção. Beto, como sempre digo, temos que monitorar nosso pensamento, ou ação e reação diariamente para uma energia boa. E daí o universo vai conspirar a favor. Então, para minha referências e estudos, se mistura energia quântica e espiritualismo. Você sente isso ou eu estou errado? Qual a sua opinião sobre isso? Não, Beto, eu estudei magia quântica, inclusive. Porque tudo a gente tem que... Eu concordo com o seu ponto de vista, né? Tudo a gente tem que olhar para o micro, para a gente poder entender o macro, né? A gente tem que entender como é que funciona o microcosmos, para a gente entender todo o desencadear do macro, né? O Chico Xavier fala muito sobre isso, né? Aquele livro Evolução de Dois Mundos, aonde ele pega... Evolução em Dois Mundos, eu não me lembro agora direito. Aonde ele pega e começa a explicar que a diferença do espírito para a matéria é que a partícula em que começou a ser criado ali a criação do universo, que eles mesmos não sabem com exatidão como é que aconteceu, em algum momento ela se distancia um pouco da sua formação, da sua cadeia química, e aí um vai para físico, o outro vai para astral, pô. Então a gente tem que sempre estar de olho nisso, né? Um vai para físico, aí vira um gato, aí a mesma partícula que tá do ladinho, ele vai lá e vira um sol, sei lá, mano. Mas é por aí, né? Porque tem que ir pro micro para ir pro macro, né? E aí, é que eu pergunto, né? Tem gente que, porque você tá com essa pedra aí, meu querido, se a partícula está em movimento, ela não está em movimento porque ela está morta, ela tem vida, pô. Então, e Deus fala, né, do reino mineral, Deus não, Kardec fala, né, que a vida, a alma, né, que a vida se encontra no reino vegetal, mineral, animal, enfim. Então, tudo tem vida, tudo tem vida. Ou então é um cadáver que a gente está usando, né, como a gente gosta de usar roupa de couro, essas coisas, comer, as ideias. Mas tudo tem vida, ou pelo menos em algum momento teve. Eu esqueci o resto da pergunta dele. Desculpa, produção. Que ele fala que ele está no caminho da espiritualidade, né? E que ele estuda tanto o espiritualismo quanto a energia quântica. Ele quer saber a sua opinião sobre isso. Não, eu acho uma junção maravilhosa. Eu acho que é um excelente caminho. Eu segui esse caminho e eu não me arrependo, não. Estuda Deepak Chopra, como é que é o nome do outro? Esqueci. O tal da física. Fritjof Capra. Isso. Fritjof Capra tá ali também. Estuda, vai por esse caminho que você vai gostar bastante. Tal da física, cara, é fenomenal. Você vai adorar. Produção. Peraí, que eu acho que surgiu uma agora. Julie. Boa noite. Estou fazendo parte de um curso de espiritismo e toda vez que acabo o curso me sinto mal e acabo desmaiando. Eu estou me sentindo mal por isso. Agora no final do curso não estou mais fechando meus olhos na hora da oração. Você poderia me dar umas dicas? Na hora da fluidificação dos espíritos superiores, das energias densas, para que a gente possa perceber eles, fica de olho aberto. Fica de olho aberto. Não fecha o olho nessa hora. Não fecha o olho, não. Você deve ter uma receptividade muito grande. E com certeza tem também alguns outros rapazes ali que não deviam estar ali. Mas fica de olho aberto nesse momento. Tá? Na hora da concentração, essa coisa toda, fica de olho aberto. Não fala, você fica tonta, essas coisas todas, explica. E conversa com o seu dirigente, tá? Sobre o que está acontecendo. Produção. Acabou. Acabou? Mas não. Tá. Tem uma pessoa aqui, um rapaz falando de PDF. Não, Beto, tá. Tá, então o que acontece? É de suma importância. Vocês aí, principalmente vocês aí que estão falando, estão fazendo curso, estão falando que querem estudar, querem entender. É de fundamental importância perceber as ciladas que a nossa mente, que os outros espíritos vão colocar na nossa cabeça. É de fundamental importância. Porque a partir do momento que a gente usa a nossa mediunidade para brincar,
para tirar onda, a gente vira um zombeteiro em vida. A partir do momento que a gente sente uma presença com a gente 24 horas por dia, né? Vai procurar alguém para te ajudar, ou então ajuda esse espírito aí, se você se sentir segurança, dá uma moral para ele, dá uma reza para ele, conversa com ele, fala, pô, qual é o seu problema? Espírito de treva, espírito denso, não é ruim, gente. Não existe vida, boa noite, Jéssica, possível nesse todo o universo que seja ruim, que seja maléfica. Por natureza, não existe. Não existe. Porque o que acontece? Eu te provo isso falando, todo mundo tem um senso moral pessoal. Todo mundo tem esse senso moral íntimo. Todo mundo. Até a pessoa que faz o pior dos casos. Até a pessoa, aquela doença, psicopatia, que o cara não consegue sentir. Ele sabe que está errado, de alguma maneira ele sabe. De alguma maneira ele tem a ciência, senão não fugir. Quer dizer, tem alguns casos aí que são meio que eu não consigo explicar mesmo não, mas a maioria sabe. Então, vá pelo lado da fluidez, da sutileza, sempre. Produção. Ivanilda, eu frequento uma casa RC, não sei o que ela quis dizer, mas quando comecei a receber do astral superior, senti que tem algo que me bloqueia. Poderia ajudar nisso, pois sou um instrumento mediúnico. Meu nome dela? Ivanilda. Dona Ivanilda, eu não sei o que é uma casa RC. Pra mim, RC é Roberto Carlos no final de ano. Mentira, brincadeira. Brincadeira. Falar descontraído. Brincadeira. Não, mentira. Brincadeira. Desculpa. Eu não sei o que é uma casa RC. Mas o que pode bloquear a gente são diversos fatores, né? Pode ser nós mesmos, pode ser que não seja um momento propício, apropriado para você, que é o que eu estou sentindo que é o caso, naquele lugar em específico. Tá? De repente falta fazer algum tipo de coisa aí que foi pedido para você fazer, que não fez, porque também é comum, passa batida, a gente vive na vida, né? Tem cheio de coisa para fazer aí, enfim, eu realmente, o bloqueio, a mediunidade, quando guiada na luz, na sabedoria, ela vai com muita fluidez, ela vai com muita tranquilidade, ela vai com muita naturalidade, né? Depois que ela flora, ela vai com muita naturalidade. Então, pode ser o caso de você conversar com o seu dirigente lá e explicar para ele, tentar entender, né? Porque ele conhece mais o seu caso, né? A sua história, essas coisas todas, pode te ajudar melhor. Produção. Zé Fini? Tem duas Jéssica aqui. Não. Sim, tem duas Jéssicas. Ela tem muito ectoplasma, por isso se sente esgotada, pois os espíritos precisam usar essa energia para poder se manifestar na matéria e o médium que não sabe controlar sobre isso passa mal. Exato. Às vezes o ectoplasma você nem consegue controlar direito não também. Boa parte das vezes, Jéssica, você é uma pessoa de entendimento elevado. Eu sei disso que a gente, né, se conhece. Mas o ectoplasma, às vezes, é incontrolável. É incontrolável. Sai pelo poro, sai pela boca. Eu já vi um maluco sair pela boca, um maluco ia bocejar, saiu um jato, assim. Doideira. Mas, racionalismo cristão, desculpa, dona Ivanilda, da piada, sem graça. Foi só para dar uma descontraída, peço perdão. Eu não conhecia. Vou até procurar saber, porque é curioso. Eu já passei por na frente de alguns locais dessa prática. Eu vou procurar entrar em um para ver, para conhecer. Obrigado. Mas o ectoplasma é uma situação que alguns têm abundância gigante, tremenda, e às vezes nem sente que está expelindo mesmo. Então é muito doido, né? E ela pode também estar tendo aquele recebimento que eu acho. Porque você está com a galera. Você está com a galera ali treinando. Você está com uma turma de mediunidade de fato. Os espíritos superiores eles descem para fazer aquela aula ali. Aí eles começam a jogar aqueles jatos de fluido mais densozinho para a galera perceber. Só que nem todo mundo está no mesmo nível, né? Tem gente que tem a percepção lá em cima, tem gente que tem a percepção lá embaixo. E aí é um dos casos. Se a pessoa tem a percepção lá em cima, se o outro tem a percepção aqui embaixo, eles têm que jogar muito para o de baixo perceber. E a pessoa de cima, meu irmão, vai ter que fazer alguma coisa aí para
para se encaixar, né? Produção, tem mais alguma coisa aí? A Simone está compartilhando aqui que ela tem uma depressão há 10 anos, se trata, mas que ela acha que é espiritual. Simone. Boa noite. Simone, toda doença é espiritual, começa no espiritual, né? E que bom que você se trata. Sinceramente, é muito bom ouvir isso, porque é muito importante a gente divulgar que Deus deu a ciência, o acesso à ciência ao homem e à mulher encarnados para a gente usar, né? Porque se não fosse para a gente usar, ele não tinha deixado, né? Porque vamos combinar, a gente sonha há quantos anos de ter carro voador e a gente não conseguiu ainda, né? É um exemplo bobo, mas é real, né? A gente não conseguiu ainda voar de carro aí por aí, né? Então a gente não teve acesso a essa sabedoria ainda. E por algum motivo, Deus deu a gente a ciência para a gente poder evoluir nesse aspecto, para a gente poder se cuidar de nós mesmos, né? Mas sim, toda doença, principalmente psicológica, ela tem um âmbito muito forte espiritual, porque o que acontece? Nas nossas outras vidas, ou numa outra vida, ou até mesmo na nossa outra vida, o que acontece? A gente tinha uma questão, a gente tinha uma característica muito forte, que estava desviada, né? Estava ali sucumbida, era uma característica não muito legal, e aí a gente fez a passagem, a gente foi para outro plano, e aí o nosso perispírito fica deformado, e se a gente não se cura, se a gente não cura essa parte do perispírito lá no umbral, a gente fica com essa parada deformada, mano. E a gente encarna, não cabe nos nossos corpos espirituais, então acaba aí acarretando doença. Doença, deformidade, como é que é cegueira, essas coisas, esqueci o termo. Que converte do psíquico? Não. Enfim, não cabe dar essas questões. Deficiências. Dá essas questões também. Deficiência, doenças, tudo isso. Produção. Luan, é possível desenvolver a mediunidade sem frequentar um centro? Ou é necessário trabalho na casa espírita? Se sim, como? Olha, Luan, vou me bater pra caramba aqui, mas é possível sim, tá? Eu não tô nem aí pra quem fala de mim, eu desenvolvi a minha dessa forma, eu comecei a frequentar a casa depois. Vamos bater pra caramba, eu não tô nem aí, mas é possível sim, porque o que acontece? Antes de existir casa espírita, umbanda, candomblé, jurema, os caramba, já tinha mediunidade desde os primórdios da humanidade, tá? Então é possível sim. Mas tem que ter estudo que nem um louco, disciplina que nem um louco. Se é que você quer realmente esse objetivo. Tem que ter disciplina, muito estudo, estuda tudo que você quiser, mas tem que ter disciplina, cara. Tem que ter muita disciplina. Tem que ter muita disciplina, mano. Lê de tudo, e aí você começa a criar a sua própria vertente, enfim. Você vai tendo sua evolução particular. Mas tem sim. Produção. Acabou? Gente, vamos lá, faz pergunta aí que a gente tá chegando no final da nossa live. Eu vou fazer as lives de mediunidade mais curtinhas para a gente poder bater esse papo, né? Para a gente estar um pouco mais próximo, né? Que nas outras, o Gabriel ficava aqui do meu lado e aí eu ficava sendo intuído pra caramba, às vezes ele entrava, às vezes ele não sei o quê. Produção, chegou 2 perguntinhas ali pra gente, por favor. Alexandre Monteiro. Não aceitei a minha mediunidade. Nem eu. Afastei-me e andei 16 anos a ser acompanhado nos serviços de psiquiatria, depressões e internamentos. Hoje sou filho de um terreiro de Umbanda. Bacana. Então, a minha história foi parecida, né? Eu com 13 anos de... Não, eu com 2 anos de idade, 3 anos de idade, papai, tô vendo não sei o que, psicólogo. Não sei o que, tô vendo não sei o que. Vai aprender esse homem, fica no quarto escuro. Isso é normal. Isso é normal. É o que eu tava falando no início. A gente não tem o menor costume e a menor preocupação em ter esse costume de saber lidar com o que a gente sente, né? A gente precisa adquirir isso, né? A sabedoria, né? Uma racionalidade agindo na luz. Produção. Aí ele complementa: deixei toda a medicação e hoje sigo o meu caminho. Sou feliz e tenho ajudado muita gente. Pô, muito legal, cara. Muito legal ouvir. Muito parabéns mesmo, cara. Bacana, gostei. Legal, pô. Deu um up aqui.
Legal mesmo. Mais alguma coisa aí, produção? Uhum. A Silvia. Por falar em ciência e livre-arbítrio, caso pessoas estranhas, como funciona ao desencarnar? Não estou ajuizando, é apenas curiosidade. Olha, eu não entendi muito bem a pergunta não, mas olha só, deixa eu te falar um negócio. Você modificar o seu corpo é a mesma coisa que você comer um alface, é a mesma coisa que você respirar. Você está manipulando o físico, cara. O que está dentro do corpo é uma alma, e a alma não tem sexo. E a alma não é nem um corpo, a alma é uma bolinha brilhante assim, ó. Bem pequenininha assim às vezes, a maioria das vezes. A alma é uma bola brilhante, o espírito é uma bola brilhante. Os espíritos que aparecem pra gente, eles ou ainda tem um perispírito da sua vida passada que não conseguiu se curar, ou o espírito de luz cria um perispírito para ele aparecer para você não se morrer de medo. Então, essa questão de sexualidade, eu sou completamente rígido, cara. Não existe em se falar de tatuagem, que é ruim, que não sei o que, não existe falar que homossexualidade, transexualidade é isso e que é aquilo, isso não existe. Porque se você falar que a transexualidade, que a homossexualidade ou qualquer coisa do gênero é isso, é aquilo, você está infringindo a providência divina, falando mal do plano que Deus fez para aquela pessoa. E aí o seu ego já vai estar lá no céu. Então não há que se falar disso. Produção. A Ariane Ribeiro está pedindo uma indicação de um livro para o estudo do desenvolvimento da mediunidade. Bom, estudo do desenvolvimento da mediunidade. Depende da linha que você quer seguir, mas... Olha, eu aconselho aqueles que eu falei, né? Não dá para fazer um caminhar bom se não começar pelo início, concorda? Então, pega um Kardeczinho aí, vai no Chicozinho, Divaldinho, né? Eu falei, né? Não dá. Tem que começar pelo começo, né? E, assim, essa é a minha linha. A linha que melhor me identifiquei, assim, melhor me respondeu as perguntas. Mas você pode ali pegar como é que é o nome do livro do hindu? Não, esqueci. Livro hinduísta? A Bíblia do hindu que eu esqueci. Bhagavad Gita? Você pode pegar o Bhagavad Gita e por aí. Você pode pegar o livro de Buda, você vai por aí também. Mas assim, procura uma linha espiritualista que você queira, ou então pega xamã, vai pela linha da Jurema. Você escolhe uma linha e vai, né? Aí depois você estuda as outras coisas, vai devagarzinho. Produção. Silvia Castro. A questão da disciplina é muito complicada, pois eu vivo correndo da minha mediunidade, pois sinto vontade de ser normal nesse mundo, risos. Mas até no cotidiano sinto a necessidade de cuidar de mim e dos nossos irmãos, não tem como fugir. É um sentimento muito comum esse de quem tem a mediunidade mais aflorada, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. E não, para mim você é disciplinado, né? Se você consegue viver fugindo desse trabalho, você está extremamente disciplinado aí em fugir da parada. É uma forma de chegar. Mas tenha em mente que próxima vida aí você vai voltar com a mesma parada, porque né? Não tô querendo, mas produção. Cléo Amaral quer saber se sonhos são avisos espirituais. Não, acho que não. Existem a mediunidade premonitória, em que essas pessoas elas recebem avisos nos sonhos. Mas, tirando essas pessoas, se você tiver alguma comprovação na sua vida que você sonhou uma coisa e aconteceu algumas vezes, você tem essa mediunidade aflorada. Mas sonhos, de uma maneira geral, é você indo para a sua alma saindo do seu corpo, indo para outros lugares, vendo passado, presente e futuro, outros planetas, sol, enfim, avisos, seus espíritos amigos, né, que é chamado familiares, enfim, pode ser muita coisa, depende muito do contexto. Produção. Boa noite, me chamo Ana Lígia, sou médium de cura. Gostaria de saber como desenvolver sem frequentar uma casa, sou da linha de Umbanda.
Ana Lígia, muita boa noite. Ana Lígia, você é médium de cura, então você deve ter muita sensação do magnetismo nas suas mãos, não é verdade? Então, começa a estudar biologia. Real, é real. Porque você precisa, com o seu polo negativo, abrir o circuito do sistema que você quer curar, seja o digestivo, seja o respiratório, você abre o circuito com o seu polo positivo. Você tem que ver se é o seu é esquerdo ou à direita, né? Porque em mulher varia. Pega o seu circuito positivo e vai no circuito negativo fechar. E aí você tem que fazer o trânsito das energias com o magnetismo. Então você tem que estudar biologia um pouquinho só, para você conseguir aí limpar ou melhorar ou transitar energias boas do magnetismo dentro do corpo da pessoa. Tá? Produção. Simone pergunta o que é ser um médium de transporte. Pô, de novo, gente? Já foi, né? Já foi, né? Vamos lá. Médium de transporte é da Umbanda Candomblé, aonde esse médium, durante uma sessão que está tendo ali, ele recebe, seja por intuitivo, mecânico, sei lá o que, ele recebe o espírito sofredor que está dentro da casa, não a alma que está viva e foi lá fisicamente, o espírito que está na casa, que está sofrendo, para falar com um outro médium dialogador. Então, fica dialogando ali o médium, o dialogador e o transporte. Tamo junto? Produção. A Jéssica fez comentário sobre a questão da pessoa trans. Ela falou o seguinte: do jeito que você é aqui na Terra, também será no astral. Por exemplo, você se envolve em um acidente e precisa amputar a perna, e o seu perispírito vai se moldando com o seu corpo físico. E quando você desencarna, virá o seu espírito com a perna amputada. E isso se enquadra com essas pessoas também que fazem cirurgia para mudança de sexualidade. Isso passa no umbral, né? Porque a tendência é sempre a gente perder o perispírito, né? Porque os espíritos perfeitos, eles não encarnam mais, então eles não têm perispírito. Eles vão perdendo o perispírito, eles vão se tornando cada vez mais sutis e perdem o perispírito. E o umbral serve justamente para fazer um reparo ali no perispírito. Por isso é que no umbral que estão ali os hospitais espirituais. Você não vai reparar o corpo físico de uma pessoa que morreu. Você vai reparar ali o perispírito, vai ajudar a pessoa a passar pela transição da perda por completo do duplo etéreo, e vai fazer uma regeneração ali do corpo búdico. Vou me bater se eu vou entrar nos outros corpos, mas vai fazer isso também. Enfim, produção. Luan, como realizar o trabalho mediúnico e ao mesmo tempo se proteger da baixa vibração de espíritos encarnados ou desencarnados? Quais orientações você daria para o médium? Ligo, foda-se. Não, mentira, não faz. É só não se deixar levar, Luan. A energia negativa é alguém te xingando, é alguém mentindo pra você, é alguém, sabe? Eu fiz 6 lives sobre isso, cara. Dá uma olhada lá. É simplesmente você não dá poder pra outra pessoa. O que é não dar poder pra outra pessoa? Não dá importância pro mal que ela tá tentando te falar, te fazer. E aí você fica mais ou menos imune, né? Porque se aquela pessoa, se você quiser... Pô, se chegam pra mim e falam, seu cabelo é azul, seu azul, eu vou olhar e vou dar risada. Agora, quando uma pessoa usa um xingamento mais usual, as pessoas têm o costume de ficar chateadas, não entendo, né? Se fala uma parada diferente, as pessoas dão risada. Se fala um xingamento que todo mundo usa, não, me ofendeu. Né? Produção. Carla Maria. Eu sinto que a espiritualidade é trabalho, sem incorporar. Boto os trabalhos como vem na minha mente e tem dado certo. Trabalho de desembaraço de algo, mas não incorpora. O que faço através da espiritualidade? Meu nome dela? Carla. Carla, sim, com certeza. Você é intuída para fazer as coisas. Vão me bater aqui também. Eu apoio. Vai fundo, tá? Mas perceba, com muita delicadeza, qual é o sentimento que aquele pensamento, que aquela intuição está te passando. Porque se for uma coisa ruim, é um espírito ruim, ou que está tentando fazer o mal ali junto com você, de cúmplice. Então, quando você recebe uma intuição, é extremamente importante avaliar a ideia que estão te passando e o sentimento que estão te passando. Produção. Cleo, quero saber sobre chegar perto de pessoas e sobre carregar de cansaço.
E aí vem o mal-estar. Por que disso? Empata. Você empata, Cleo. Você consegue sentir... É o que diz no corriqueiro, na gíria, né? Médium esponja. É o que consegue sentir aí os sentimentos das outras pessoas, essas coisas, né? Aparentemente eu acho que é isso, né? Pelo que eu consigo entender da sua questão. Produção, alguma coisa? Gente, vamos finalizar a nossa live. Foi muito gostoso, adorei. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado também. Produção, você gostou, produção? Gostei muito. A produção gostou muito, viu? Então até domingo que vem, esse mesmo horário. Esse horário, gente, eu marco esse horário porque não é só com a gente, não é só com vocês, não é só com a produção, é com a espiritualidade também. A produção chegou 6h30 e falou, pô, chegaram aí, Erika. Eu falei, tem que me preparar aqui. Entende? Então é um horário meio que especial para todos nós, né? Tá bom? Beijo!